A seleção brasileira fez hoje o último amistoso antes dos jogos oficiais da Copa do Mundo. Com um gol de Fred, o Brasil venceu a Sérvia por 1-0 no Morumbi, em São Paulo. Na quinta-feira, o Brasil enfrenta a Croácia no jogo de abertura da Copa na Arena Corinthians. Boa sorte aos nossos jogadores. E quem ficou desfalcada hoje foi a seleção da França, que vai jogar a Copa do Brasil sem o seu maior astro, o meia Franck Ribéry. Terceiro melhor jogador do mundo no ano passado, Ribéry foi cortado depois de sentir fortes dores nas costas durante um treino. A nós nos resta dizer au revoir, Ribéry. Futebol e política, você vê relação entre os dois? É justamente esse o tema dos debates no Memorial da Resistência de São Paulo. Até amanhã acontece o seminário Política Futebol Clube, o futebol na ditadura. Com mesas redondas, exibição de filmes, participação de estudiosos e ex-jogadores, o objetivo é discutir as ligações entre sociedade, política e o esporte. A gente está mostrando como o futebol é usado tanto pelo lado das ditaduras e pelos ditadores e pelos políticos, tanto os democráticos ou não, como ele é usado também como uma forma de luta. Acho que a história mais sensacional que a gente traz aqui é a história do Nando, do irmão do Zico, que é o primeiro jogador que foi anistiado porque foi preso, torturado, e é uma história que só foi revelada a partir de 2011. Aluno da Faculdade Nacional de Filosofia, Nando fez parte do PNA, o Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. Por isso, foi considerado subversivo pelo regime militar. A cada clube que chegava, recebia uma desculpa diferente para não ser escalado. Em Portugal, descobriu que estava sendo vigiado pelos militares brasileiros. Decidiu voltar para o Brasil e encerrar a sua carreira. O objetivo era preservar os irmãos Antunes e Edu, já consagrados, e a promessa Zico, que despontava no Flamengo. Em 1969, o irmão de Nando, Edu, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da época. Mesmo eleito pela imprensa esportiva o melhor jogador da América Latina, não foi convocado para a Copa do Mundo de 1970. A possível interferência do governo militar naquela seleção é um grande ponto de interrogação na história do futebol nacional. Na época do Médici, tentou se apropriar da Copa. O Médici tinha uma imagem de um torcedor de futebol, e era mesmo, né? Não era grupo nem nada. Torcedor do Grêmio, etc. E eles fizeram de tudo, né? Encheram a seleção de militares, tirando o primeiro Saldanha e depois o Zagallo, estava cheio de capitães participando, da comissão técnica, etc. Muita gente era contrária à vitória do Brasil, torcia contra, e eu torci contra quase todo o tempo. Daí só que no dia da final com a Itália, estava com os meus amigos e a gente, vai perder, vai perder. Daí na hora que o Brasil fez o primeiro gol, daí ninguém resistiu e a gente começou a comemorar. O Brasil foi campeão do mundo em 1970, em plena ditadura militar. Em 1978, quem levou em casa foi a Argentina. É uma Copa onde o Brasil claramente se viu prejudicado, porque para aquela final iria Brasil. Só que foi arranjado, se modificou o horário do jogo da Argentina. A ditadura começava a estar resquebrajada lá e precisava que a Argentina ganhasse essa Copa. E de fato ganhou. E o time prejudicado foi o Brasil, não houve outro prejudicado. Para a historiadora Lívia Gonçalves, a relação entre política e futebol vem desde o surgimento do esporte. Sempre foi relacionada à política, desde a invenção na Inglaterra, desde que chegou à América do Sul, tudo isso sempre foi, mas ao mesmo tempo também sempre houve essa tentativa de dizer que não, né? Que de certa forma dá uma liberdade para algumas práticas dentro do mundo do esporte, como corrupção, inclusive, tudo, ou algumas atitudes de jogadores e dirigentes, mas que na verdade sempre teve. Nunca, eu acho que não tem um caso que a gente possa dizer que não tem envolvimento de futebol e política. O seminário continua neste sábado, no 5º andar do Memorial da Resistência de São Paulo, que fica no Largo General Osório, número 66, na Luz. Amanhã o debate é sobre os jogadores de futebol e militantes políticos que foram perseguidos durante o regime militar por se oporem à ditadura. Também será exibido o filme Democracia em Preto e Branco. As atividades começam à 1 da tarde. As senhas serão distribuídas meia hora antes.